O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Madrid. É agora 13h, vamos às notícias com Luís Soares. O Presidente da República quer que o ensino do português seja alargado no Luxemburgo e o Primeiro-Ministro promete que o Governo vai dar todas as condições aos professores que ensinam língua portuguesa no estrangeiro. Declarações de Luís Montenegro e também de António José Seguro, que estão os dois no Luxemburgo juntos numa visita à comunidade portuguesa do país, isto no âmbito do Dia de Portugal, que se celebra na quarta-feira. O Presidente da República, António José Seguro, garante ter falado com responsáveis do país para alargar a opção de língua portuguesa no programa curricular luxemburguês. Deixei os responsáveis luxemburgueses um apelo claro, que alarguem a disponibilização do português como língua de opção no programa curricular do nosso ensino, aqui, num país onde cerca de 1/3 de residentes é lusófono, onde o português é a segunda língua principal falada em casa pelos alunos do ensino público, e isso é relevante para o nosso país. António José Seguro, no final de uma sessão com alunos que aprendem português no Luxemburgo, salientar que a língua portuguesa é uma chave que abre portas no mundo inteiro. Na mesma linha e também no final do mesmo encontro, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro deixa uma promessa relacionada igualmente com o ensino da língua portuguesa. Àqueles que continuam a querer ensinar português, que continuam a servir o interesse de Portugal, aquilo que eu também vos quero transmitir é que nós não deixaremos de tudo fazer para garantir as condições para que esse trabalho possa ser continuado e para garantir que este elo que liga a nossa comunidade, que liga a Portugalidade, tenha sempre como o veículo mais eficaz, mais eficiente e também mais emotivo a nossa língua. Promessa deixada por Luís Montenegro depois de, à entrada, 2 professores e delegados sindicais no Luxemburgo terem abordado o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para lhes pedirem que olhem com o coração para o futuro regime jurídico do ensino do português no estrangeiro. António José Seguro deixa ainda um apelo aos jovens imigrantes no Luxemburgo. Para que não se esqueçam de Portugal, o chefe de Estado promete ainda que o país está pronto para receber os imigrantes que estão no estrangeiro, nomeadamente os jovens, caso queiram regressar. Caros jovens, termino com uma promessa. Portugal está sempre de braços abertos a receber-vos. Sim, para as férias, para as praias que aqui mencionaram, mas também para estudar, para trabalhar, para investir, para construir uma vida, se um dia assim o decidirem. Encontrarão um país que vos espera, que precisa de todos e que vos recebe de braços abertos. O apelo deixado pelo Presidente da República esta manhã, no último dia de visita oficial ao Luxemburgo, um apelo aos jovens, neste dia que tem sido dedicado à comunidade portuguesa. As comemorações oficiais do Dia de Portugal prosseguem em território nacional na Ilha Terceira, nos Açores. Em Espanha, o Papa apela à luta contra o egoísmo e pede que a religiosidade não seja um museu do passado. Mensagem deixada por Leão XIV na homilia durante a missa que decorreu esta manhã em Madrid. Mais de 1.200.000 pessoas estiveram na Praça Cibeles a assistir nesta missa que é já considerada uma das maiores de sempre em Espanha. Na homilia, o Papa deu como exemplo a religiosidade que há vários séculos se vive em Espanha para servir de base à fé dos nossos dias. Uma escola que nos ensina a arrodillar-nos ante Deus e ante o próximo. Uma escola que nos ensina a ajoelhar-nos diante de Deus e diante do próximo, porque ninguém pode ajoelhar-se diante do Senhor e desprezar o irmão. Uma escola que nos ensina a gratidão do amor, que se faz presente, para que circule entre nós e quebre as correntes de todo o egoísmo. Uma escola onde aprendemos que Deus é uma presença real e que também somos chamados a estar presentes nas situações e desafios da sociedade. Estar presentes nas situações e nos desafios da sociedade. O Papa Leão XIV pede menos egoísmo na sociedade e defende uma mensagem de paz e de dedicação aos pobres e desamparados e quer que os cristãos se comprometam com mudanças sociais. Hoje é o segundo dia da visita de Leão XIV à Espanha. À tarde, o Papa tem ainda um encontro com a comunidade dos Agostinhos, na Anunciatura, e depois também com o mundo da cultura, da economia e do desporto. A marcar também este domingo, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz vão estar hoje reunidos
Unidos com o presidente da Ucrânia, em Londres. Volodymyr Zelensky é novamente reunido pelo primeiro-ministro britânico numa reunião que conta também com a participação do presidente francês e do chanceler alemão. Um encontro que acontece dias depois de Vladimir Putin ter rejeitado reunir-se com Volodymyr Zelensky para aprofundar as conversações com vista à paz na Ucrânia. Esse vai ser também o tema em destaque nessa reunião que decorre esta tarde em Londres. No gabinete de guerra desta manhã, a especialista em assuntos internacionais, Liliana Reis, fala numa reunião importante, até porque a Rússia, explica Liliana Reis, tem mostrado fragilidades nos últimos tempos que os ucranianos e a Europa podem explorar. Esta reunião parece-me uma das reuniões mais importantes desde o início da primavera. Aliás, desde logo porque se segue à carta aberta que Zelensky enviou a Vladimir Putin durante esta semana e também depois, e isto também me parece bastante relevante, ao Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, em que Vladimir Putin reconhece pela primeira vez que a dinâmica económica está atualmente moderada na Rússia. O que parece claro é que a Europa já percebeu que terá de assumir uma maior liderança, porque Donald Trump está muito menos preocupado neste momento com aquilo que se passa na Ucrânia. Liliana Reis, especialista em relações internacionais, no gabinete de guerra desta manhã, o encontro entre Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz deve acontecer esta tarde em Downing Street. Isto numa altura também em que o presidente ucraniano denuncia nas redes sociais um ataque considerado extremamente vil da Rússia no território de Chernobyl. Foi atingido um dos edifícios que faz parte dos depósitos de combustível na região. As forças ucranianas já apagaram, entretanto, o fogo que deflagrou no edifício depois deste ataque. E Luís, voltamos à Espanha. Já votaram mais de 12.500 sócios nas eleições do Real Madrid. O desfecho deste ato eleitoral pode definir a continuidade ou não de José Mourinho no comando técnico do Benfica. Isto porque o atual presidente, Florentino Pérez, já confirmou que se vencer, José Mourinho vai ser o treinador do Real Madrid na próxima época. O mesmo foi já confirmado pelo Benfica. Desde 2004 que Florentino Pérez não tinha oposição em eleições no Real Madrid. Henrique Riquelme está do outro lado. O empresário espanhol diz que o objetivo da candidatura é impedir a venda do clube e devolver a democracia ao Real Madrid. Depois de 20 anos, se pode votar. 20 anos depois pode-se votar novamente. O compromisso que fiz com todos os sócios do Real Madrid foi que apresentávamos para tentar parar a venda do clube. Era a primeira linha vermelha. E depois criar um projeto profissional, sério e entusiasmante. Estou agradecido a todos os sócios do Real Madrid que vieram valorizar uma candidatura séria que põe os sócios no centro de tudo depois de 20 anos de esquecimento. Depois de 20 anos de olvido. Declarações de Henrique Riquelme, o opositor de Florentino Pérez nas eleições do Real Madrid. Em declarações aos jornalistas depois de ter votado, já Florentino Pérez não falou aos jornalistas. Uma primeira sondagem à boca das urnas da COPE dá uma clara vantagem ao atual presidente, Florentino Pérez. Se isso se confirmar, José Mourinho vai sair do Benfica e rumar ao comando técnico do Real Madrid. 1h07, esta hora, Luís, ainda temos outras notícias em destaque. Desde janeiro morreram 28 reclusos nas prisões portuguesas. São dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, revelados pelo Jornal Público. Estes dados mantêm a mortalidade prisional em Portugal entre as mais elevadas da Europa. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num ataque em Israel, que já está investigado como um ato terrorista. De acordo com a CNN, um homem na casa dos 30 anos foi alvejado e morto numa cidade que se situa na fronteira entre Israel e Cisjordânia ocupada. Outras 5 pessoas, em locais diferentes, também foram feridas. 2 delas estão em estado grave. A polícia israelita disse ter neutralizado um suspeito depois de ter localizado um veículo que terá sido utilizado nesse ataque. O governo de Israel reage como ameaça. O ministro israelita das Finanças diz que quem escolher o caminho do terror terá sangue na própria cabeça. Já o Hamas elogiou o ataque, chama-lhe uma resposta à agressão contínua da ocupação que ataca todos os dias a Cisjordânia e Jerusalém.